Sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 37. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é a seara de Deus. Glória a Deus. Diga assim: fala Deus através da sua palavra. Olha que coisa maravilhosa, né? Diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga. Sinagoga é a igreja de judeu, é igual essa aqui, irmãos, uma igrejinha, né? Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? Vê o 38? Isso. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Curve a vossa cabeça. Pai, nós estamos aqui em sua presença hoje, Senhor, e eu te peço, através do seu dom, que o Senhor fale conosco, Pai, porque, Senhor da glória, nada é a nossa inteligência, nada é o nosso esboço, se não for pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor da glória, que haja, Pai querido, uma devoção do teu povo após essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Jesus é maravilhoso, sim ou não, igreja? Jesus, ele percorria várias cidades e povoados, pregando nas sinagogas. Deixa eu explicar para vocês o que é sinagoga. No Velho Testamento, que Jesus ele viveu no Velho Testamento, tá? O Novo Testamento começou depois que Jesus morreu. Até Jesus, a morte de Cristo, ainda era Velho Testamento. O Novo Testamento, na verdade, ele começou em Atos dos Apóstolos, né? E a sinagoga, os judeus adoravam a Deus somente no templo. Os judeus que eram mais pobres, não podiam ficar viajando para Jerusalém, eles criaram essas tal de sinagogas ou igrejas, que eram templos pequenos que eles faziam sua adoração, né? Então, Jesus pregava nessas sinagogas, nessas pequenas igrejas, e ele ia curando toda sorte de doenças e enfermidades. Toda a sorte. Não eram algumas doenças e nem algumas enfermidades. E aí a gente repara assim: toda sorte de doenças, coloca no 37 aí, 35, né? Toda sorte de doenças e enfermidades. Tem diferença de doença e enfermidade? Sim, irmãos, tem. Doença é uma coisa causada pelo físico, né? Se você ver Mateus 8, versículos 6 e 7, chega um homem até o Senhor e fala assim: meu funcionário, o meu criado, ele está deitado numa cama paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: vou curá-lo. Jesus disse: irei curá-lo. Isso é uma doença causada por vírus, por bactérias, doença causada por torções. Aqui ele estava paralítico, porque ele caiu de algum lugar. Jesus cura tudo, irmãos. Amém? Eu disse: Jesus cura tudo, irmãos. Amém? Já a enfermidade é alguma coisa espiritual, né? Vê Mateus capítulo 12, versículo 22. E Jesus cura também, né? Vamos ver. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e eles o curou, passando o mudo a falar e ver. Olha,
Então era um espírito maligno que fazia ele ficar doente. Em outra parte, ele encontrou uma mulher que estava 18 anos, a Bíblia diz, com uma enfermidade nas costas. E ela andava encurvada, irmãos. Ela andava encurvada. E Jesus expulsou aquele demônio das costas da mulher, e a mulher voltou a andar direito. Amém? Então, não importa se é doença, não importa se é enfermidade. O que importa é que Jesus cura todas as dores, irmãos. Jesus tira toda doença e enfermidade. Então, todos que chegaram com fé, toda sorte de doenças e enfermidades Jesus curou. Imagina, João disse que não tinha, se fosse para escrever todos os milagres de Jesus, não tinha papel que dava no mundo naquela época. Era muito milagre mesmo. Jesus curou, irmãos, ele andava nas ruas curando as pessoas para chamar atenção no reino. Tudo a cura que Jesus fazia era apontando para o céu. Está vendo você? Você é mudo. Eu vou te curar, você vai voltar a falar, porque no céu não tem mudo. Domingo passado, ou quinta-feira, eu falei sobre o homem que tinha a mão ressecada. Olha, eu vou te curar para te mostrar que no céu todos vão ter a mão normal. Você sente dor aqui, Jesus vai te curar só para te mostrar que no céu não vai ter mais dor. Aleluia! Não vai ter mais dor no céu. Aleluia! E ele olha ali, né? Volta de novo a leitura. Ele olha ali e fala assim, ele percorria todas as cidades que ele conseguia, 3 anos e meio de missão, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ensinando a palavra. A nossa função também, né? Ensinar a palavra, pregar o evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia nossa é que Jesus está voltando, aleluia, e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Por que Jesus curava? Por que Jesus ensinava? Por que Jesus pregava o evangelho? Essa motivação de Jesus, irmãos, nós temos que ter também. Às vezes, por que a gente prega o evangelho? Por que a gente apresenta Jesus para uma pessoa? Talvez a gente quer o quê? A gente quer que aumente o número de crentes da igreja, sim. Talvez isso é bom. Talvez a gente quer que o Brasil seja mais humano, seja mais evangélico, não é? Sim, também, tudo isso, mas tem um motivo verdadeiro que nós temos que pregar o evangelho, e está aí, ó, no versículo 36, olha só, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Segura aí, aflitas e exaustas. O cheiro do povo, né, irmãos? Um povo que estava caminhando, um povo que estava judiado, talvez dias sem tomar banho, dias sem comer direito, talvez dias ali procurando um momento para Jesus tocar, ou para Jesus curar, ou para Jesus dar uma palavra, ou para Jesus dizer assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Aquele povo estava ali, angustiado, aflito, e Jesus sentiu compaixão deles. Jesus compadeceu, Jesus teve dó. Estavam aflitos, cansados, como ovelha que não tem pastor. E hoje a gente vê, irmãos, na nossa vida, andando por aí, a coisa que mais tem é gente aflita, gente exausta, gente cansada. Você vê o tanto de jovens que tem nesse bairro, irmãos, envolvido em drogas, envolvido em bebedeira, envolvido, irmãos, em coisas, não consegue trabalhar, não consegue arrumar um emprego porque as drogas prevalecem na vida deles, não é? Não consegue se firmar na sociedade, não consegue servir ao Senhor, porque é algo muito forte, está afligindo eles. Às vezes a gente chega em casa, sai para algum lugar mais longe,
chega em casa de madrugada, o tanto de jovem perdido que tem na rua, irmãos, é muita gente mesmo, com sua garrafa na mão, com seu baseado na mão, às vezes alguns abaixados usando drogas, e a gente às vezes sente raiva, sente desprezo, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus não sentiu isso, Jesus sentiu compaixão. Então quando a gente está pregando, não é simplesmente para encher a igreja, para aumentar o número de evangélicos no Brasil, isso é bom, mas a gente tem que pregar igual Jesus pregou, para tirar as pessoas da aflição, tendo compaixão, compassividade. Já pensou, irmãos? Há pessoas que anteriormente estavam nessa vida e hoje são chefes de família e hoje são pessoas na presença de Deus que anunciam o evangelho de Deus. É brincadeira, é isso? Pessoas que anunciam a palavra de Deus, anunciam um evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, há pessoas que estão se acabando. Pessoas, irmãos, que têm nem 30 anos, parece que têm 50, acabado, destroçados. E Jesus olha e fala, lamento. Jesus não lamentou muito, mas ele deu um lamento aí. Vendo essas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí 37. Então se dirigiu aos seus discípulos. Ele falou para os seus discípulos, a seara é grande, na verdade. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outra versão fala, os obreiros são poucos. Aí no outro versículo ele fala, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, peça, rogai, eu falei já essa palavra para vocês que é, pedir com emergência, com urgência, rogai a Deus, que é o dono da seara. Seara, para quem não sabe, irmão, seara é onde planta. Aquelas plantações, sabe, de trigo, de muitos quilômetros. Quando eu viajei com a Marisa lá para o Paraná, a gente anda quilômetros e quilômetros, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros, vendo só plantação de um lado, plantação do outro. Aquilo se chama seara. E a seara é grande, o mundo é grande, tem muita gente no mundo. Mas está faltando trabalhadores, essa palavra é para os dias de hoje. Deus não está falando que está faltando crente. Deus não está falando que está faltando pessoas de fé. Não, está faltando trabalhadores, obreiros. Obreiro não é diácono, evangelista, pastor. Não, irmãos, isso é título de igreja, título eclesiástico. Quando a Bíblia fala em trabalhadores, fala em crente que trabalha para a obra de Deus. Roguem, peçam a Deus para aumentar, para levantar trabalhadores. Porque tem que ter todo o cuidado, irmãos. Não é só chegar e lançar semente, não. Eu prego, quiser receber, recebe. Não. A pregação tem que ser feita. E quando você lança semente, você tem que preparar a terra. Você tem que jogar o adubo, você tem que jogar o fertilizante, depois você tem que jogar água se não chover, depois você tem que tirar as ervas daninhas. Esse tipo de trabalhadores que Deus está pedindo, que Jesus está pedindo para a gente pedir para Deus em sua obra. Pessoas que dão frutos, pessoas, irmãos, que estão interessadas no reino de Deus, em tirar pessoas que são ervas daninhas, pessoas que estão no mundo aí se acabando, se matando, se drogando, se prostituindo, pessoas que estão doentes, estão com enfermidade, e chamar eles para o meio,
e dizer que Jesus pode resolver o problema, Jesus pode tirar o demônio da depressão, Jesus pode tirar as enfermidades, Jesus pode tirar a doença, Jesus pode tirar a baixa autoestima, Jesus pode tirar os vícios em drogas, Jesus pode tirar o vício em bebedeira, Jesus pode tirar tudo, tudo que está afligindo essa humanidade. É quase ironia falar, Senhor, que mande trabalhadores para a sua obra. O que Jesus está falando? Tem muito crente na obra, mas poucos são trabalhadores. Tem o gosto, irmãos, de trabalhar. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar, né? Eu estava assistindo esses dias aí, quando eu entro no carro, eu ligo o rádio, né? Eu estava vendo os programas evangélicos que tem, irmãos, coisa boa, anunciar a palavra de Deus, né? Uma boa ferramenta, televisão, rádio, internet. Mas tem programadores, irmãos, que entra só para pedir dinheiro e sai. Lê lá um versículo lá relacionado a dinheiro e fica falando, deposita, passa um Pix. Um negócio que era para ser usado, irmãos, para pregar a palavra, em muito tempo atrás, eu já fiz programação de rádio, eu nunca pedi nada para ninguém, irmãos. Só anunciava o reino, só anunciava a igreja, a obra do Senhor. Mas tem gente que entra, irmãos, e fica, ajude a manter esse programa no ar, esse programa para abençoar a sua vida, deposite R$50, e Deus vai te abençoar. Ué, e a palavra de Deus? E o adubo que tem que colocar? E cavar a terra? E jogar o fertilizante? E tirar a erva daninha? E ter os cuidados? E ter os cuidados em regar? O mundo está caminhando para a destruição. A Bíblia fala que a terra está cambaleando como bêbado. E a gente tem a tendência para olhar para dentro de nós mesmos. Só cuidar do nosso. Se eu estou bem, estou bem. Se eu estou mal, eu oro. E a gente esquece que tem muita gente perecendo aí, irmãos. Muita gente, muita. Olha, a Bíblia chama lá em Judas, fala assim, que é para a gente puxar alguns para fora do mundo, como se tivesse arrancando eles do fogo. E é isso mesmo. O inferno é um fogo terrível, irmãos. E nós temos a obrigação de puxar. E essa coisa não pode ser por imposição. Essa coisa não pode ser só para ver crente na igreja. Essa coisa tem que ser pelo reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Como nós vimos as multidões aí fora, nós já vimos como Jesus vê. Ele sente compaixão, ele sente compadecimento, ele compadece, ele cai o semblante quando ele vê os jovens do jeito que estão, sofrendo, morrendo espiritualmente. E como nós vimos essas multidões, né? Como nós vimos as pessoas no nosso bairro, as pessoas da cidade, aonde nossos olhos estão alcançando durante o dia, durante a noite, como a gente está vendo essas pessoas que estão morrendo sem Jesus, e a Bíblia é bem clara, quem crê, não é todo mundo que vai para o céu, tá, irmãos? Às vezes a gente pensa que o céu é fácil ir, né? Não é todo mundo. A Bíblia fala que para ser salvo tem que crer e ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, diariamente, irmãos, tem gente morrendo e sendo lançada no inferno. E a Bíblia fala para a gente puxar eles de volta, como se estivesse arrancando do fogo. Onde nossos olhos estão olhando? Só para a nossa casa? Só para a nossa vida? Só para os meus problemas? Imagina que uma pessoa, irmãos, dessa que está perecendo aí, ela é um grão, ela é uma semente jogada na rua, no asfalto. A nossa obrigação é pegar essa semente e colocar no canteiro certo. É cuidar,
é adubar, é fertilizar, é aguar para que essa semente dê fruto. Aí, irmãos, nós teremos recompensas e lauréis lá no céu. A coroa da vida que o apóstolo Paulo fala. Às vezes a terra não é boa, mas se você colocar um adubo, começa a germinar. Às vezes a terra é seca, mas se você ir lá e ficar regando, você vai dar fruto. E como é que você está olhando esse mundão? Como é que você está olhando as pessoas que estão no mundo? Como você está olhando o drogado, o bêbado, o pecador? Você está olhando com compaixão? Ou você está olhando assim, falando assim, eu não sou igual a ele. Eu quero que ele, como diz, né, se dane. Jesus olhava com compaixão. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos olhar para as pessoas com compaixão também, dentro e fora da igreja. Não é? Essa palavra, irmãos, ela é muito profunda. O sentimento de Jesus quando olha para nós. O sentimento de Jesus quando olha para as pessoas do mundo. A pergunta é, como você está olhando o mundo, a sua rua, o seu bairro, até a sua família mesmo, até a cidade. E como Jesus está olhando por você, para você hoje. Jesus está olhando, está compadecendo de você. Jesus está olhando, está feliz com você. Como é que você está com Jesus? Como você está? Como está a sua amizade com Deus? Uma coisa é certa, se você não está amigo de Deus ultimamente, se você está distante de Deus, Ele está olhando